Atividade número 1, considere a seguinte semelhança. Nós temos dois triângulos aqui e disse que esses triângulos são semelhantes. Estamos falando de semelhança de triângulos. O triângulo ABC, que é o maior, ele é semelhante ao triângulo DEF, que é o menor. Existe uma razão de semelhança entre eles, que é representado pela letra K, é uma constante. Lados correspondentes, homólogos, ou seja, proporcionais. O segmento AB, esse segmento AB, que mede 18, é correspondente, é proporcional ao segmento DE, que é representado pela letra Y, a sua medida. O segmento BC, que mede 12, é correspondente, ou seja, proporcional ao segmento EF, equivale a 9, é a sua medida. O segmento AC é correspondente, é proporcional ao segmento DF. São semelhantes. Quanto aos ângulos, respectivamente congruentes, o ângulo A é congruente, ou seja, tem o mesmo tamanho, a mesma medida que o ângulo D. O ângulo B possui a mesma medida que o ângulo E. E o ângulo C possui a mesma medida que o ângulo F. Isso prova que são triângulos semelhantes. Quanto à razão de semelhança, é o seguinte: você vai pegar o lado proporcional ao dele. O segmento BC, que mede 12, ele é proporcional ao segmento EF. Com esses dados, podemos encontrar a razão. Podemos pegar o 9 sobre 12, ou seja, 9 está para 12. Simplificando essa fração, nós temos 3 quartos. Peguei o numerador, dividi por 3, e o denominador também tem que dividir por 3. E encontramos a fração irredutível, que é mais fácil. Essa fração, 3 quartos, representa a razão de semelhança entre os dois triângulos. Resolvendo a atividade número 1, considere a seguinte semelhança. Já analisamos e concluímos que os dois triângulos são semelhantes. A soma dos valores obtidos de x e y são. Nós vamos encontrar valores numéricos que representam a letra x e a letra y, e depois somar e encontrar a resposta correta. Para isso, nós temos que fazer o seguinte: para encontrar os valores que representam as letras x e y, que são os lados dos dois triângulos, nós temos que trabalhar com proporção. Nós vamos montar uma proporção, que nada mais é a igualdade entre duas razões, duas frações. A primeira já temos, que é a razão de semelhança, 3 quartos. Eu vou trabalhar com a fração irredutível. A segunda,
Vou começar com y. A segunda razão é y está para 18. A primeira, 3 está para 4, assim como y está para 18. Observe o seguinte, isso aqui é muito importante. Se a razão de semelhança, a primeira, eu coloquei o numerador 9, que representa o triângulo menor, na segunda razão, o meu numerador tem que ser da figura menor. Eu não posso colocar 18 está para y. Fica errado. Tem uma razão e uma lógica aqui. Para resolver, basta usar a regra de 3, que é a multiplicação cruzada. 4 vezes y e 18 vezes 3. 18 vezes 3, 54. Agora eu vou dividir os dois membros por 4. O valor de y é 13,5. Agora, para encontrar o valor de x, eu já tenho a primeira razão. 3 está para 4, assim como 18, que é o numerador que representa o triângulo menor, e o denominador, que será x. 18 está para x. Multiplicação cruzada, temos 3x igual a 18 vezes 4. 18 vezes 4, 72. Vou dividir os dois membros por 3. Encontrei o valor de x, 24. Somando, 24 mais 13,5, temos a resposta, 37,5. Letra C. Atividade número 2. A sombra de um prédio num terreno plano em determinada hora do dia mede 15 metros. Nesse mesmo instante, próximo ao prédio, a sombra de um poste de altura 5 metros mede 3 metros, conforme o esquema a seguir. A altura do prédio em metros é... Pessoal, estamos falando de semelhança de triângulos. Muito prático. Eu vou montar uma proporção, ou seja, a igualdade entre duas razões e encontrar a altura do prédio. Observe. A nossa razão de semelhança será a primeira razão. A primeira fração. 15 está para 3. 15 dividido por 3 é 5. Mas, professora, mas a senhora disse razão, fração, mas eu posso trabalhar com o número 5, que é a razão de semelhança. Posso colocar um número inteiro. Olha que bacana. Se você pegar o 5 e multiplicar pela altura do poste, você tem a altura do prédio. Então, eu posso afirmar que a letra A, que a altura do prédio é 25 metros. Mas eu vou mostrar montando a proporção. A altura do prédio, eu não tenho? X. X está para a altura do poste, que é 5. Assim como sombra do prédio, 15 está para 3, que é a sombra do poste. Regra de 3, multiplicação cruzado, 3x igual a 15 vezes 5. 15 vezes 5, 75. Vou dividir os dois membros por 3. O valor de x é 25. É a altura do prédio, 25. Atividade número 3. Um avião decola mantendo o ângulo constante de 30 graus com a horizontal. Tinha um avião aqui, ele decolou e formou um ângulo de 30 graus, até atingir a altura de 500 metros em relação ao solo. 500 metros. Qual a distância que o avião percorreu? Essa distância aqui. Olhando essa figura, eu sei que é um triângulo retângulo, porque tem um ângulo reto que mede exatamente 90 graus, está interno. Podemos dizer que
Estamos trabalhando com razões trigonométricas no triângulo retângulo. Nós temos a hipotenusa, temos o lado oposto ao ângulo e temos o lado adjacente. Conforme o ângulo de 30 graus, o seu lado oposto é 500 metros. E temos a hipotenusa, que é a letra D. Podemos trabalhar com essa relação seno de θ igual lado oposto dividido por hipotenusa. Nós vamos substituir. Seno de θ é seno de 30 graus. Lado oposto é 500, hipotenusa é a letra D. Usando a tabelinha dos ângulos notáveis, seno de 30 graus corresponde a 1 meio. Substituir, igual 500 sobre D. Multiplicação cruzada, temos D, que é igual a 500 vezes 2. A distância é de 1.000 metros. Letra A. Atividade número 4. Determine as raízes das equações abaixo, sendo conjunto solução igual ao conjunto dos números reais. Letra A. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Estamos falando de equação do segundo grau completa. Para resolver e encontrar duas raízes, nós vamos usar o passo a passo. O primeiro passo. Escreva os valores numéricos dos coeficientes A, B e C. O coeficiente A é o número que multiplica x ao quadrado. Ah, professora, mas não tem número. Então, o valor de A é 1. O coeficiente B é o número que multiplica x, menos 5. O coeficiente C é um número real, termo independente. Ele não precisa de nenhuma informação. Nenhuma letra está com ele. É o número 6, que representa o coeficiente C. Muito importante, A precisa ser diferente de 0 para ser uma equação do segundo grau. A é igual a 1, está correto. Segundo passo, calcule o valor de delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 multiplicando por A, multiplicando por C. Quem é B? Menos 5. Substitui. Quem é A? 1. O valor de C? 6. Agora eu vou resolver. Menos 5 ao quadrado é 25. Menos 4 vezes 1 vezes 6, 24. O valor de delta é 1. Ou seja, delta é maior que 0. As duas raízes serão reais e diferentes. Terceiro passo. Calcule os valores de x da equação, que são as raízes. Vamos usar essa fórmula. X igual menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 multiplicando por a. Quem é b? Menos 5. Ele é negativo na fórmula e negativo no coeficiente. Então, nós vamos fazer jogo de sinal. Menos com menos, mais, ficou só o 5 positivo. Mais ou menos raiz de delta, que é o número 1, dividido por 2, multiplicando pelo valor de a, que é o número 1. Vamos continuar. Raiz quadrada do número 1 é 1. Só resolver a raiz. Agora eu vou separar. Você está vendo que aqui no meio eu tenho o sinal de mais e menos? Significa que eu tenho duas raízes. Uma é positiva no meio e a outra é negativa. X', x duas linhas. 5 mais 1, 6. 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 2, 3. 5 tira 1, 4. 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 2 é 2. X' é 3, x duas linhas é 2. Encontramos a solução, que é as raízes dessa equação do segundo grau completa. As equações de segundo grau são caracterizadas pelo expoente do termo de maior grau igual a 2. Desse modo, as equações de segundo grau possuem duas raízes.
Pessoal, muito importante, o expoente da equação de segundo grau precisa ser o número 2. Tem que ser o maior grau, que tem que ser igual a 2. E temos as duas raízes, 3 e 2. Letra B, x² menos 8x mais 16 igual a 0. É uma equação do segundo grau completa. Vamos seguir os passos. Primeiro passo, encontrar os valores numéricos dos coeficientes a, b e c. A é 1, o b é menos 8 e o c é 16. Essas informações seguem esses valores. Segundo passo, calcular o valor de delta. Quem é b? Menos 8 ao quadrado, menos 4. Quem é A? 1. Quem é C? É o 16. Menos 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. O negativo, quando é ao quadrado, ele se torna positivo. 4 vezes 1, 4 vezes 16, 64. 64 menos 64 é o valor de delta, que é igual a 0. Duas raízes reais e iguais. Terceiro passo, calcular os valores de x da equação e encontrar duas raízes. Substituindo o valor de b, ele é negativo, no coeficiente e na fórmula. Jogo de sinal fica positivo. Mais ou menos, raiz quadrada, delta é 0, 0, sobre 2 multiplicando por 1. Raiz quadrada de 0 é 0. Agora eu vou separar e transformar em duas raízes, x', x'. 8 mais 0 dividido por 2. Por quê? 2 vezes 1 é 2. 8 dividido por 2, 4. 8 tira 0 é 8. 2 vezes 1, 2. 8 dividido por 2 é 4. Conjunto solução, x' e x' é 4. Duas raízes reais e iguais. Fique com Deus e até a próxima aula. Muito obrigada!